sabendo as histórias. Imagine um lugar onde cada folha carrega séculos de história e cada rio pode esconder segredos ainda não revelados. Estamos falando da floresta amazônica, o coração pulsante do nosso planeta. Mas e se eu te dissesse que essa imensidão verde, que cobre mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, guarda mistérios que nem mesmo a ciência conseguiu explicar? O que aconteceu com as civilizações que viviam aqui antes da chegada dos europeus? Que criaturas gigantes podem estar escondidas nas profundezas dos seus rios? E será que há lugares nesta floresta que nunca viram um ser humano? Hoje, vamos explorar os 10 maiores enigmas desse lugar único, desde cidades desaparecidas até fenômenos que parecem desobedecer às leis da natureza. E o melhor, você vai decidir o que acredita ou não no final de cada história. Prepare-se, porque o desconhecido nos espera. Por muito tempo, a ideia dominante era simples. A Amazônia era uma floresta intocada onde pequenos grupos de caçadores-coletores sobreviviam isolados. Mas então surgiram as descobertas que mudaram tudo. No solo, estranhas marcas geométricas começaram a aparecer. Círculos, quadrados, linhas perfeitamente alinhadas. Chamados de geoglifos, esses desenhos gigantes, só visíveis do alto, indicavam algo maior do que se imaginava. Pesquisadores começaram a perceber que essas marcas não estavam sozinhas. Rastros de antigas estradas largas, construídas com precisão, e sinais de cidades planejadas foram encontrados. De acordo com cientistas, essas redes urbanas poderiam abrigar dezenas de milhares de pessoas, algo que parecia impossível em uma floresta tão densa e imprevisível. E o mais surpreendente, essas civilizações não apenas sobreviveram, mas moldaram o ambiente ao seu redor. Estudos mostram que boa parte da vegetação da Amazônia pode ter sido plantada estrategicamente, criando um ecossistema planejado que incluía árvores frutíferas e plantas medicinais. Isso significa que a floresta que vemos hoje pode ser em parte uma obra humana. Quem eram essas pessoas? Como desapareceram sem deixar mais rastros além dessas pistas enigmáticas? Algumas teorias sugerem que a chegada de europeus no século XVI trouxe doenças devastadoras, dizimando populações inteiras antes mesmo de haver um contato direto. E tudo o que restou foram essas marcas no solo, escondidas por séculos, esperando serem redescobertas. Entre os relatos mais intrigantes ligados à Amazônia, poucos despertam tanta curiosidade quanto o manuscrito 512. Escrito por um explorador português em 1753, o documento descreve uma cidade perdida feita de pedra, com ruas largas, arcos imponentes e uma arquitetura que parecia desafiar o que se sabia das civilizações indígenas da época. O manuscrito, preservado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, é um verdadeiro quebra-cabeça. Ele narra como o autor, liderando uma expedição em busca de ouro, teria se deparado com essa cidade em meio à vastidão da floresta. Suas descrições incluem uma estátua com inscrições enigmáticas, edifícios imponentes e riquezas que pareciam inesgotáveis. Mas o mais estranho é que, apesar do detalhe das anotações, a localização exata nunca foi confirmada. Alguns pesquisadores acreditam que essa cidade poderia estar ligada ao mítico Eldorado ou a Paititi, o lendário refúgio dos Incas. Outros sugerem que o explorador pode ter encontrado ruínas de uma civilização amazônica pré-colombiana ainda desconhecida. Contudo, o mistério se intensifica pelo fato de que, desde então, ninguém conseguiu encontrar vestígios claros desse lugar. Por séculos, o manuscrito 512 atraiu aventureiros e arqueólogos. Muitos acreditam que a floresta pode ter engolido essa cidade, ocultando-a sob uma densa camada de vegetação. Há também quem veja no relato uma mistura de realidade e exagero, resultado de um explorador impressionado com algo que, na época, não podia compreender completamente. A floresta amazônica é mais do que um lugar de mistérios tangíveis. Ela também é repleta de histórias que atravessaram gerações, narradas ao redor de fogueiras ou em noites escuras, onde a mata parece ganhar vida. Uma das mais antigas e temidas é a do boitatá, descrito como uma serpente brilhante que vaga pelos rios e campos à noite, com olhos incandescentes e um corpo que parece feito de fogo. Segundo os relatos, o boitatá é um guardião da natureza, punindo aqueles que destroem a floresta ou desrespeitam seu equilíbrio. Alguns acreditam que a lenda pode ter origem em avistamentos de fogo fátuo, luzes misteriosas que surgem em áreas úmidas devido à decomposição orgânica. Mas muitos ribeirinhos juram que o boitatá é real, dizendo ter visto sua luz serpenteando à distância, e que ignorar os avisos da criatura pode trazer desastres. Outra figura assustadora é o mapinguari, descrito como uma criatura gigantesca, coberta de pelos, com um único olho no rosto e uma boca no estômago.
Ele é dito ser o terror dos caçadores, emitindo gritos ensurdecedores e exalando um cheiro insuportável. Enquanto alguns veem nele apenas uma história para manter os curiosos longe de áreas perigosas, cientistas sugerem que a lenda pode ser uma memória coletiva dos povos indígenas sobre animais pré-históricos, como o megatério, um gigantesco parente das preguiças que habitou a América do Sul há milhares de anos. A pergunta que persiste é: até que ponto essas lendas são apenas frutos da imaginação, ou estariam enraizadas em eventos e criaturas que um dia realmente existiram? A pororoca é um espetáculo que mistura força e mistério. Esse fenômeno ocorre quando as águas do Oceano Atlântico invadem o rio Amazonas durante a maré alta, criando ondas que podem alcançar até 4 metros de altura e avançar por vários quilômetros rio adentro. O som é ensurdecedor, comparado ao rugido de uma tempestade, e o impacto é tão devastador que árvores inteiras são arrancadas pela raiz. Para a ciência, o fenômeno é explicado pela colisão entre a maré oceânica e o fluxo constante do rio, um evento raro que só acontece em alguns lugares do mundo. Mas para as comunidades que vivem às margens do Amazonas, a pororoca vai muito além de uma simples curiosidade geográfica. Muitos acreditam que ela é uma manifestação da força da natureza, carregando uma energia poderosa que só pode ser sentida por aqueles que testemunham sua passagem. Há quem diga que, ao ouvir a aproximação da onda, é possível sentir o chão vibrar e que o ar ao redor parece ficar mais pesado. E você, já imaginou estar diante de algo tão grandioso? Se quer continuar explorando os mistérios da Amazônia e de tantos outros lugares incríveis, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muito mais esperando por você. Mesmo com satélites orbitando a Terra e drones desbravando florestas densas, a Amazônia ainda guarda vastas áreas que nunca foram exploradas. Esses territórios, protegidos pela natureza inóspita e pela vegetação impenetrável, são como páginas em branco no livro da humanidade. Ninguém sabe ao certo o que está escondido ali, e é exatamente essa incerteza que alimenta as teorias mais fascinantes. Pesquisadores acreditam que essas regiões podem abrigar espécies que jamais foram vistas, tanto de plantas quanto de animais. A cada ano, novas descobertas na Amazônia surpreendem o mundo, como rãs com cores fluorescentes, peixes com características únicas e insetos com comportamentos tão complexos que desafiam o entendimento. Mas se há tanto sendo descoberto nas áreas acessíveis, o que pode estar escondido nos lugares onde ninguém consegue chegar? Outros olham para essas zonas inexploradas como possíveis depósitos de segredos históricos. Quem sabe ruínas de cidades antigas, protegidas pela floresta ao longo dos séculos, não estejam esperando para ser reveladas. Se os geoglifos e estradas antigas já encontrados desafiam nossa percepção do passado, o que mais poderia estar enterrado sob as árvores mais altas da Terra? Entre os maiores enigmas da Amazônia, a terra preta de Índio se destaca por sua incrível fertilidade. Este solo escuro, encontrado em várias áreas da floresta, é tão rico em nutrientes que permite o cultivo repetido por anos, algo que seria impossível no solo amazônico comum, geralmente pobre e arenoso. Estudos mostram que essa terra não é natural, mas um produto da engenharia de povos antigos. Fragmentos de cerâmica, carvão vegetal e restos orgânicos misturados ao solo indicam que essas comunidades possuíam um conhecimento avançado sobre manejo ambiental e fertilização. Mas como eles desenvolveram essa técnica em uma época tão distante? A resposta ainda é um mistério. Algumas teorias sugerem que a criação da Terra Preta foi um processo intencional, enquanto outras acreditam que ela surgiu como um subproduto de práticas agrícolas. O que intriga os cientistas é a durabilidade desse solo. Mesmo séculos depois, ele mantém suas propriedades férteis. A Amazônia é um lugar de grandeza e mistério, mas também de perigos. Ao longo dos séculos, muitas pessoas desapareceram em suas densas florestas sem deixar rastros. Um dos casos mais conhecidos é o do coronel Percy Fawcett, um explorador britânico que, em 1925, partiu em busca de uma cidade lendária que ele chamava de Z. Ele e sua equipe nunca mais foram vistos. Outros relatos incluem desaparecimentos de cientistas, caçadores de tesouros e até tribos inteiras. A floresta, com seus rios traiçoeiros, fauna perigosa e terrenos inóspitos, pode ser implacável para quem subestima seus desafios. Mas nem todos os desaparecimentos podem ser explicados apenas pelo ambiente hostil. Teorias variam de ataques de tribos isoladas a encontros com algo além da compreensão humana. Alguns acreditam que certos desaparecimentos estão ligados a áreas consideradas proibidas, que guardam segredos que não devem ser perturbados. Por que tantas pessoas simplesmente somem na Amazônia? É um mistério que continua a instigar a imaginação de quem tenta entender o que realmente acontece por lá. A Amazônia é lar das maiores serpentes do mundo, as anacondas.
Essas criaturas já são impressionantes por si só, com relatos confirmados de exemplares que passam dos 9 metros de comprimento. No entanto, muitas histórias falam de serpentes ainda maiores, tão gigantescas que parecem sair de um filme. Moradores locais contam sobre sucuris monstruosas, que poderiam engolir um barco inteiro. Há até relatos de exploradores dizendo ter avistado essas criaturas enquanto navegavam pelos rios mais profundos. O que chama a atenção é que, embora essas histórias pareçam exageradas, a vastidão da floresta e a inacessibilidade de certas regiões deixam espaço para dúvidas. Fósseis de serpentes gigantes já foram descobertos em outras partes do mundo, como a titanoboa, uma espécie extinta que podia alcançar mais de 12 metros e pesar mais de 1 tonelada. Será que descendentes dessas criaturas poderiam ainda habitar as profundezas da Amazônia? Enquanto não houver provas concretas, a existência dessas serpentes colossais permanece no reino das lendas. O rio Amazonas guarda segredos que ainda estamos começando a desvendar. Por exemplo, o boto cor-de-rosa, cercado de lendas que o conectam ao sobrenatural, é apenas uma das espécies fascinantes que habitam essas águas. Além disso, cientistas continuam descobrindo criaturas completamente únicas, como o candiru, um peixe minúsculo com comportamentos intrigantes, e bagres que vivem a milhares de metros de profundidade. Há também relatos de fenômenos misteriosos, como redemoinhos gigantes que surgem do nada e afundam embarcações, gerando especulações sobre o que realmente acontece nas profundezas do rio. Histórias locais falam de rios encantados, lugares onde as águas parecem ganhar vida própria, mudando de cor e comportamento inexplicavelmente. Longe de qualquer contato com o mundo moderno, vivem as tribos isoladas. Essas comunidades, completamente afastadas da civilização, têm estilos de vida que permaneceram inalterados por séculos. Mas o que mais intriga é como elas conseguem sobreviver em um ambiente tão desafiador, sem qualquer acesso a tecnologias ou medicamentos modernos. Essas tribos são também cercadas por mistérios. Algumas aparecem e desaparecem sem explicação, enquanto outras têm histórias que falam de encontros com povos das estrelas ou entidades sobrenaturais. Para os antropólogos, essas narrativas são uma janela para a rica mitologia indígena. Mas para os locais, elas são mais do que histórias, são verdades passadas de geração em geração. A Amazônia é mais do que uma floresta. Ela é um enigma vivo, pulsando com mistérios que atravessam os tempos. Cada descoberta, cada história e cada lenda nos levam a refletir sobre o quanto ainda temos a aprender sobre esse lugar fascinante.